Fala aí, meu povo, bom dia pra vocês. O jogo terminou tarde ontem em BH, então deixei pra gravar hoje de manhã um vídeo sobre a grande vitória do Galo. Grande porque no resultado é excelente, o Atlético vai pra final e pode salvar o ano, pode terminar com um título internacional. Acho que a Sul-Americana vale vaga na Libertadores, mas também vale um título. Todo mundo quer esse título, né? Acho que tem clubes já em um patamar que a Libertadores é o que eles devem brigar sempre, o Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Mas a Sul-Americana é uma forma de salvar a temporada de muitos clubes e de terminar muito feliz, porque pode ser campeão de um torneio muito importante. O Atlético consegue um resultado que é ótimo, mas mais do que o resultado que é ótimo, porque poderia ter passado sem jogar bem, consegue uma atuação que é animadora, pensando na decisão que ele vai ter. A gente ainda não sabe quem vai ser o adversário, sai hoje, mas já é pelo menos o segundo jogo, porque contra o Cruzeiro, especialmente o primeiro tempo do Galo, já tinha sido de um padrão muito parecido que foi esse contra o Independente Del Valle. Volta a fazer 3 gols, tinha feito no Sport, que está afundado no Campeonato Brasileiro, e antes de fazer 3 gols no Sport e no Independente Del Valle, tinha feito em maio. O Atlético venceu na primeira, não vou ter aqui agora, mas vence na primeira fase da Sul-Americana, um jogo em maio, por 4-0 em 21 de maio. Agora só não me lembro o adversário, foi mal. Mas enfim, 5 meses depois, quase 6 meses depois, o Atlético volta a fazer 3 gols num jogo. Dá a sensação até de que poderia ter feito mais. Eu acho que foi um jogo inteligente, segurando, administrando, em alguns momentos subindo para marcar, em outros momentos marcando embaixo, esperando os erros do Independente Del Valle para correr, forçando os erros para correr também. O gol do adversário sai numa falha individual do Everson, uma falha boba, e que depois gera alguns minutos de incerteza, e no meio da incerteza o Atlético também conseguiu achar força pro bom passe do Júnior Alonso, desvio e depois o golaço do Hulk. Vai recuperando jogadores, né? Guilherme Arana é um jogador recuperado e modificado nesse momento da temporada. Dudu a mesma coisa, o Bernard a mesma coisa. Quem sabe o Hulk também. Acho que o papel do Sampaoli talvez seja ter as suas ideias e a sua convicção muito clara, mas também conseguir encaixar os melhores jogadores e adaptar alguma coisa para encaixar os melhores jogadores. Por exemplo, o encaixe do Igor Gomes é muito bom na ausência do Scarpa e o Alan Franco como ala pela direita. Ele precisa de 3 atacantes mais elétricos, mordedores e que corram muito, e o Hulk não vai ser isso. Então vai ser difícil encaixar de fato o Hulk, pela fase técnica e também pela questão física e tática do Hulk, pelo que quer fazer o Jorge Sampaoli. Eu vou descer a minha câmera aqui para mostrar o que eu acho que taticamente vem dando muito certo. Deu muito certo nesses 2 jogos, Independente Del Valle e Cruzeiro, e que ontem o Atlético de novo fez muito bem. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Acho que vai. Aparentemente vai dar certo, sim. Vou continuar torcendo sem contar muita vitória antes do tempo. Bom, é isso daqui, né? O Del Valle ontem estava de rosa, o laranja foi o mais perto que eu consegui chegar, e o Atlético de preto e branco, tá aqui o Galo de preto. Na hora que estava se defendendo, o Atlético se defendia com essa linha de 5 aqui, com os 2 volantes por dentro, né? O Alan Franco por aqui o Vera e o Igor Gomes, e com os 3 atacantes por aqui, né? Rony, Dudu e Bernard. Eu acho que o Independente Del Valle fez uma má leitura, porque colocava muitos jogadores aqui nessa última linha do Atlético, 4 para sair jogando, de vez em quando eram 3, e o Cortez voltava um pouquinho mais por aqui, esse avançava mais por aqui. Mas o certo é que o Atlético conseguia encaixar 3 zagueiros em 3 atacantes por aqui e gerar com que eles tentassem abrir esse passe por aqui, que foi o que gerou ontem o desarme do Dudu e o segundo gol. Marcava bem, eu acho que poderia ter uma leitura melhor do Independente Del Valle, que era recuar alguém por aqui, abrir bem laterais para abrir esses 3 do Atlético, e recuar alguém mais por aqui para jogar entre os atacantes do Galo e os volantes que o Atlético tinha, porque isso poderia fazer com que alguém saltasse, no que alguém saltasse poderia sobrar espaço por aqui para se jogar. O Independente Del Valle não conseguiu fazer essa leitura a hora nenhuma, afundou muita gente na última linha do Atlético, tanto que as modificações são para colocar ainda mais gente na área, deixar o meio ainda menos congestionado, e aí com isso o Atlético conseguiu roubar a bola para correr no segundo gol. O primeiro gol do Atlético é quase que um suicídio coletivo, né, da defesa do Independente Del Valle, mas que o Atlético sobe muito bem para morder, e estava muito bem encaixado ontem para subir para morder, porque o Arana se juntava a esses aqui muitas vezes para fazer 4 contra 4, o Atlético deixava quase que um mano a mano depois dos seus outros jogadores, para morder lá em cima o Independente Del Valle. E quando o Atlético, por outro lado, ia atacar, tinha algo que eu acho que era muito bem feito, que é quando o time recuperava a bola para atacar, o Alan Franco vinha por dentro, o Igor Gomes dava um passo à frente com o Bernard,
o Arana se junta a eles por aqui, deixa os outros atacantes bem abertos e fazia o que o São Paulo gosta muito, que é o 3-2-5. Normalmente o que ele faz é o ala vem por dentro e o atacante fica por fora, só que como o ala do Atlético era um jogador mais defensivo, ele puxava por dentro e avançava o Igor Gomes. E aí as trocas de posições do Bernard saindo, do Igor Gomes entrando, do Bernard puxando e o Igor Gomes tentando puxar esses dois marcadores para que Arana, Dudu e Rony atacassem, gerava muita dúvida, já tinha gerado muita dúvida na defesa do Cruzeiro, gerou ontem muitas dúvidas também na defesa do Independente Del Valle. E aí você vê que alguns jogadores começam a crescer, né? O Arana jogando por fora com o Dudu, são dois jogadores muito abertos, ele jogando por dentro, ele recebe muita bola em situação de finalizar, tem tido oportunismo, né? O gol do Sport, o gol de oportunismo, o gol ontem de oportunismo também, mas com o Atlético bombardeando muito a área do adversário, porque o Galo chega com Dudu, Arana, Bernard, Igor Gomes, Rony e com o auxílio ainda de quem chega, com o zagueiro virando lateral. Então, na hora que o Atlético está atacando e pressionando seus adversários, e normalmente faz isso com o time atacando muito rápido, né? Não é um time que vai ficando com a bola muito tempo, mas na hora que faz isso, vai enchendo a área do adversário de gente e muitas vezes com superioridade, né? Muitas vezes o Atlético chega com 5 contra 4 do adversário na última linha de defesa. Tá boa a pressão também para recuperar a bola por aqui. Contra o Cruzeiro já tinha sido, e ontem também, os primeiros minutos muito fortes, recuperando muita bola no campo de ataque, obrigando o adversário a dar muito chutão, recuperando e atacando, gerando muito volume. E ontem ainda teve isso que eu não esperava que o Atlético faria, especialmente no primeiro tempo ainda, achava que era uma coisa mais de segundo, que é recuar bastante e criar uma armadilha para o adversário, que é esses 3 por aqui, sempre muito atentos para recuperar e tapar essas linhas por aqui, como saiu no segundo gol ontem. Vou voltar isso para cá. É um jogo, portanto, que eu acho bastante completo do Galo. Alguma coisa de dúvida depois de uma falha individual do Everson, mas que não foi nem algo que conseguiu construir o Independente Del Valle, e saiu bem dessa dúvida, teve maturidade para sair da dúvida, vai recuperando jogadores, Dudu está jogando melhor, Arana está jogando melhor, Bernard está jogando melhor, eu acho que o time ganha confiança e vai chegar para a final da Sul-Americana com um bom plano de jogar bem. Acho que tem uma diferença grande de, por exemplo, como o Cruzeiro chegou no ano passado, porque o Cruzeiro fez um bom início de Campeonato Brasileiro, uma boa metade, até agosto, setembro jogava bem, depois o time foi despencando e, por acaso, sem jogar bem, conseguiu chegar à final da Sul-Americana. O Atlético dá algum sinal de que pode jogar melhor no Campeonato Brasileiro, de vez em quando, como foi contra o Cruzeiro, mas encaixa um jogo ok no Equador e um muito bom jogo em BH, para chegar tendo um plano de jogo, coisa que ano passado o seu rival não tinha, na final da Sul-Americana. O futebol tem dessas coisas, a ironia que pode ser o ano dos dois grandes de BH, né? O Cruzeiro teve um ano muito mais coerente, muito mais tranquilo, com finais de semana muito mais felizes que os do torcedores do Atlético, porque o Cruzeiro ganhou muito mais jogos no Campeonato Brasileiro, jogou muito melhor no Campeonato Brasileiro, e numa dessas, os dois podem terminar com a vaga na Libertadores, porque o Cruzeiro muito provavelmente vai no G4, o Atlético pode ganhar a Sul-Americana, e o Galo pode terminar com o título e o Cruzeiro não. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai jogar ainda na Copa do Brasil. Ainda faltam 2 jogos para o Cruzeiro estar na final da Copa do Brasil. Para o Galo falta um jogo para ser campeão da Sul-Americana. Certamente o adversário que vier, seja Lanús, seja Laú, é pior que os adversários que o Cruzeiro vai ter na Copa do Brasil, porque os times brasileiros são muito melhores que esses 2 outros times que estão na semifinal da Sul-Americana. Então, simplesmente eu estou falando do grande rival do Atlético para falar do Atlético pela ironia que o futebol gera de que você pode fazer um ano ruim, um ano caótico como foi do Atlético, cheio de mudanças, pouco coerente futebolisticamente. O elenco, inclusive, parece incompleto para fazer o jogo que o São Paulo quer, mas ainda assim ele conseguiu encaixar as peças para fazer o estilo de jogo que ele quer e pode terminar com um título, com vaga na Libertadores, com o clube mantendo algo que ele precisa muito, que é estar na Libertadores pelo orçamento e tal, porque o Atlético hoje tem esse problema econômico que ele precisa que o dentro de campo salve o fora de campo. O normal é que não seja isso, que você não dependa tanto de resultados esportivos como vem apostando a diretoria do Atlético, mas pode dar certo. No meio do caos, o futebol também permite de vez em quando, o mais normal e o mais correto é que você ganhe de uma forma coerente, que você saiba por que você está ganhando, não que você mude tudo no meio da temporada e que seja possível dar certo, mas pode. O futebol também permite essas coisas e eu acho que o Atlético chegará à final da Sul-Americana, caso jogue como jogou,
com muitas chances de ser campeão. Se o Atlético conseguir repetir o jogo que fez contra o Independente Del Valle, de pressionar muito bem quando subiu para pressionar, de acelerar muito bem no ataque quando teve a bola para acelerar, de quando estava marcando atrás, permitir muito pouco ao adversário e ainda não ser uma defesa passiva, ser uma defesa que gera o erro do adversário para contra-atacar, independentemente de quem seja o adversário do outro lado. Se jogar assim, o Galo tem muitas boas chances de terminar o ano com o título. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Então curte aqui para ajudar quem fez o conteúdo para vocês e se inscreve para não perder os próximos vídeos que a gente vai ter aqui no canal. Beijo para vocês, hein? Boa quarta-feira. Tchau, tchau.